Shalom, que o Eterno abençoe a todos que forem me ouvir. Começar com a oração. Pai, em nome de Yeshua, nosso Messias, nosso Mestre, ó Adonolã, Senhor do Universo. Usa-me, Pai, põe palavras em minha boca, abençoa, Pai, este instrumento, que chegue aos corações, que a tua arua possa nos mover, que possa ser falado aqui o que está tocando em meu coração, que o Senhor tem falado comigo, que possa também falar ao coração de quem for me ouvir. Em nome de Yeshua. Meus irmãos, mais uma tentativa aqui que eu vou fazer. Eu vou falar sobre o que é o homem, o que é a contagem do homem, né? Eu venho gravei no último áudio falando sobre o Pessa, o dia correto, que está na Torá. Ali, porque eu estou começando a falar assim, porque tem o dia da movimentação, que tem um significado, as festas do Eterno. E para trazer assim a memória, o homem tem feito a partícula de Deus, feito a luz. Ele pode se achar, eu sou Deus, mas não há Deus. Você pode ter uma partícula, mas por causa dessa partícula que o homem descobriu achar que ele pode criar, ser como criador, não tem como. É como o anjo caído, o que caiu, achar que pode ser igual ou ser maior que Deus. A gente tem que ter cuidado, né? E aí as melhorias que a ciência é do Pai, só que o Pai fez tudo bom e foi corrompido. Aí se pensar assim, muitos ainda têm uma crença, que eu também pensava assim, porque foi me ensinado, né? Mas tudo tem um tempo da clareza, é a rua, é o Espírito que nos revela. Os anjos têm que obedecer. Eles não têm livre-arbítrio, eles têm que obedecer, pronto, acabou. Então, como houve a queda? Se os anjos têm que obedecer e pronto, acabou. Não é isso? É de pensar. Então, o Pai, Ele é amor. Ele não impõe. Ele quer que nós escolhemos seguir o caminho, a instrução, a lei, a instrução que Ele dá. Porque Ele sabe. Ele é a luz provém dEle. Em nome de Yeshua, que esta palavra, para começar, para trazer o entendimento, para não falar quem é você, que não tem entendimento nenhum, achar que os nossos irmãos estão fazendo errado. Não estou dizendo que estão fazendo errado, é o entendimento que eles tiveram, que está em Romanos 11. O Senhor cegou o entendimento deles para eles não crerem em Mashiach. Mas muitos, graças ao Eterno, têm crido. E muitos que crêem no Mashiach têm se confundido com a ortodoxia e tirado Mashiach da vida deles, da Torá, que ele é a Torá, que está em toda a Torá, toda a palavra. Nas leis dos profetas falaram dele. E muitos dos nossos irmãos que conhecem vão por esse caminho e se perdem com leituras, com caminhos que afastam-se da Torá verdadeira, que é Yeshua, que veio trazer instrução, ele é a Torá viva. Aí pesquisando e vão lá para os ortodoxos e segue lá, né? Não é no dia, tem que ser no dia que eles falou, mas é a palavra que detém a verdade, mesmo que foram tiradas, você vai lendo e com a arua que traz o entendimento. Aí tem os estudiosos, né, do que fala, como que é o nome que se diz, os estudiosos hermenêutica, né, do deus Hermes, aí se você já vê, né, que vem do grego, né, da mitologia. Então, é a Arua que nos dá o entendimento. O Yeshua falou, eu enviarei a Arua que ele trará entendimento. O Espírito de Deus que nos dá o entendimento. E ele disse que mesmo assim, nós vamos galgando. Nós temos que nos aproximar cada dia, por isso que ele nos deu a Torá escrita. Não é para ficar de boca em boca falada. Tem a Torá falada, oral. Mas será que não foi colocado coisas de homens, enxertos de homem? Como Yeshua também rebateu os enxertos lá, que Yeshua rebateu ali também. Os nossos irmãos fariseus que são estudiosos, zelosos da palavra, os fariseus são estudiosos, Paulo é fariseu, filho de fariseu. Segue uma linha de estudiosos da Torá, de cumpridor das leis, dos mandamentos. Só que mesmo assim, sendo estudioso, a gente erra. E mesmo assim nós temos que desistir, não. Nós temos que prosseguir, estudando, aprendendo a cada dia e lendo com o que está escrito diante dos nossos olhos. O Pai deixou, vamos seguir aqui. E eu quero falar um pouco dos dias e também da contagem do homem, que o correto, se eles comemoram no dia certo, a contagem do homem também não está no dia correto, porque tira a lembrança, Mashiach, que se eles forem estudar a Torá e encaixar
dia, texto por texto, como muitos, tem esqueci o nome de rabinos, que aceitam o Mashiach, morreram crendo no Mashiach, teve um que escreveu até no papel, Yeshua é o Mashiach. Porque isso teve que ficar escondido, secreto, quando eles foram estudar textos e textos, quando encaixa com a Torá, quando encaixa todas as coisas, a segunda aliança com a primeira, não tem como não reconhecer que ele é o Messias profetizado, que não virá outro, a não ser ele mesmo que virá, como ele está à destra do Pai, ele voltará como ele prometeu. Então não tem como encaixar. E tem também servos que também guardam a contagem do homem na data que eu vou falar aqui, que é os caraítas, os samaritanos, tem também os judeus etíopes, também comemoram a contagem do homem, Shabat após Shabat. Termina o Shabat, é que eles começam a contar, que da Torá está escrito assim. Na Bíblia ortodoxa inglesa também está lá de Shabat após Shabat, que começa a contar a contagem do homem. Na nossa palavra também está, mesmo que fala lá semanas, na outra vem Shabat após Shabat. Dá para você juntar, porque está escrito na Torá, nas Bíblias antigas, mesmo que foram tirados. Porque eles vão, quer dizer, mas assim, quer falar assim, a gente comemora assim. Aí, por que quer tirar o Mashiach? E nós, como temos o Mashiach, temos a Arua para nos trazer entendimento. E os caraítas, eles conviviam junto com os ortodoxos, com todos lá. Só que ficou um povo separado, que depois eles começaram a querer, eles seguiam lá o Talmud. Que a gente tem que pesquisar quem foi que escreveu e tudo, que é uma longa história. E eles eram contra, eles não queriam aqueles ensinos que eles cumprem a Torá. O que está escrito ali, acabou. E eram tidos até com piegas, que aquela pessoa, vixe, você também, né? Eles, é o que está escrito aqui, eles seguem a risca e pronto, acabou. Eles não vão além. Então, eles seguem também essa linha, Shabat após Shabat, porque assim está na Torá. Termina o Shabat, começa a movimentação do homem. Então, a introdução do que eu vim falar, e não é falando que, eu sou dona da verdade, não, que quem sou eu. Tem até escrito, tem um site israelita, Israel Institute, pesquisando também, eu lendo ali, tem acho que é quatro narrativas de lá, porquê, e aí vem explicando por que eles seguem no dia, tem o Pêssego no 14 de Nissan e faz a contagem do homem após esse dia mesmo, que pode cair na sexta para o Shabat, pode cair no Shabat, que é o dia certo, que é o domingo, se começar a contar, termina o Shabat, começa já a contar o homem, mas nem sempre cai, por isso que o Eterno manda contar. O homem não tem data fixa. A contagem do homem, que é o começo da primícia, o primeiro dia da primícia, da movimentação do fruto, né? Não tem data fixa. Pode cair em qualquer data, por isso que tem que se contar. O Senhor fala, contareis para vós. Por que contar? Os outros tudo tem data fixa, 14 de Nissan, 15 de Nissan, 10 que é o Yom Kippur, tem data fixa. E por que o homem fala contareis? Porque tem que contar para saber o dia correto de começar. E o dia vai contando. Eu termino aqui foi a entrega da Torá, aqui a descida do Pentecoste, a descida da Ruach HaKodesh, do Espírito do Pai. Então, para trazer entendimento, a gente tem que ler e trazer o entendimento. Então, que não é que eu estou desmerecendo, cada um vai ter uma lei, é para a gente estudar, nós somos estudantes, é o Espírito que vai falar, Pai, traz minha luz da verdade. Quem quer seguir os mestres da Torá, que siga, continue fazendo, seguindo a mesma coisa dos ortodoxos lá, que não crê no Mashiach, que faz lá, que roda a galinha lá para cima da cabeça, né? Quem quiser continuar seguindo, que Yeshua é nosso sacrifício pascual, quem quiser que continue, mas eu vou deixar aqui gravado, mesmo que é poucas pessoas que vê, e tá tão a cada dia eles tirando, que até poucas pessoas que dá like, eu nunca nem comento, poucas pessoas que dá, às vezes tira, tem 2, tira lá, fica 1, tem 3 lá, tem joinha, tira, fica 1, porque isso ajuda a dar relevância. Às vezes está lá, estava com 37 visualizações, eles baixam, então o algoritmo do YouTube, não sei o que está acontecendo, várias pessoas têm reclamado que gravam vídeos, eles têm tirado o algoritmo, porque quando a pessoa mais vê, vai chegando para mais pessoas, baixou para 24, estava em 37. Então, por quê? Porque eles não têm conteúdos que eles não querem que cheguem para mais pessoas. Agora, conteúdo de resenha, de escarnecer do outro, que os escarnecedores estão lá, não está no reino do céu. Os escarnecedores fazendo gracinhas, não chega o alcance lá de milhões.
Mas uma palavra do Senhor, por mais que você vê, você não gostou daquela palavra, não aceitou, dá lá o dislike, tem um dedinho para baixo, tem lá um joinha, se você ouviu, gostou de alguma coisa, que aí não vai agradar de tudo. O Senhor mandou ver tudo, mas reter só o que presta, só o que é bom, que serve para mim, que não serve, deixa que pode servir para outro. Dá um joinha. Nós estamos para compartilhar. Se você tem uma bênção, você não vai ficar com a bênção só para você. A gente compartilha, e Yeshua é compartilhado, é o pão partido, que é partido por todos, partido por vós. Então, quando alguém tem alguma pode ser uma pequena revelação, uma luz que o Pai fala, ó, isso aqui, fala. E a gente tem que falar. Nós estamos aqui, nós somos mensageiros do Pai. Nós temos que lutar, igual o povo fala da besta, da isso, daquilo. É os homens que estão a cada dia, os homens é que vão virar bestas. É a besta que está aí se manifestando a cada dia nos homens que estão se afastando de Deus, se afastando da luz, do que é correto, de seguir o que é correto. Ah, não tem nada não, tudo é assim, tudo pode. E estão virando os bestas, desacreditando, se decepcionando com homens e afastando de Deus, porque homens decepcionaram e se afastam de Deus, põem a culpa em Deus e se afasta do Pai. Em vez de ir procurar o Pai, nós somos falhos. E afastar daquela pessoa, está seguindo errado, o Pai quer que a gente não ande com qualquer um. Veja lá. Se não tá, não siga. E não precisa também nós sairmos falando contra, só não seguir, só não ver mais, só não andar junto. O Senhor diz para a gente não andar na roda dos escarnecedores, de algo que não convém com nós que somos separados, santos, andar. Os santos não andam com qualquer um. E quando a gente anda, que é para tirar ele, e Yeshua andava com aquelas pessoas, ele andou, não é que aquelas pessoas não eram mais, Yeshua tirou eles das trevas para a luz, eles eram cobradores de impostos, aquelas mulheres se prostituíam, mas deixaram a velha natureza e passaram a ser novas criaturas, seguindo ao Mestre, seguindo o exemplo dele. Porque o melhor ensinamento é o exemplo. Eu estou falando aqui, mas o melhor ensinamento é quando nós vemos que aquela pessoa realmente vive o que ela fala, o que ela prega. Então é isso. Então eu vou falar sobre isso, a contagem do homem, como eu já falei, já tem áudios até outros anteriores, que está escrito em Levítico 23. Fala assim, da contagem do homem. Nós comemoramos o Pêssego, comemoramos o primeiro dia de matizar. E os nossos irmãos contaram matizar, rodaram, né, o fecho, o primeiro dia de homem, após esse dia festivo, o primeiro dia de matizar, que é um feriado solene, é um shabat, mas é feriado, é um dia bom, Yom Tov, é um dia bom, é um shabat festivo. Tem 7 festas, 4, tudo bem, mas tem 3 que o pai fala, essa daqui tem que ser assim, tem que se cumprir. Se essas 3, até depois, no milênio, se não forem, o Eterno não vai mandar chuva. Então, tem diferença. O Shabat tem diferença de Yom Tov. O Shabat de Yom Tov e o Shabat. O Shabat é diferente. É diferenciado. Shabat não se acende fogo de maneira alguma. Tem para quem acredita, para quem lê aqui. Cada um pega aquilo e retém o que é bom. Está aqui escrito assim, no 9 fala, e disse Moshe, fale ao povo de Israel depois de entrarem na terra que o Eterno deu a vocês e colherem o grão maduro, tragam os feixes de primícias da colheita ao Corém. Ele moverá o feixe diante de Adonai para que vocês sejam aceitos. O Corém moverá no dia seguinte ao Shabat. No dia seguinte ao Shabat. Shabat é Shabat, não é Yom Tov. No dia seguinte ao Shabat, no dia em que o moverem o feixe, aí fala oferecerás o cordeiro. No 15 fala assim, desde o dia seguinte ao dia de descanso, de novo, ao dia seguinte ao dia de descanso, terminou o Shabat, já é o domingo, é o primeiro dia da semana, é o dia de se mover o Shabat. E aí fala que vai mover o feixe e vai contar. Contem 7, nessa daqui que eu tenho de dizer, fala 7 semanas. Mas igual eu falei no começo, em várias bíblias de King James e em outra, até na ortodoxa inglesa também está escrito no inglês, de Shabat a Shabat. Quem sabe tem mais entendimento, sabe mais ler, vai ver lá. De Shabat, contem 7 Shabatots, 7 Shabots, que tem na ortodoxa fala Shabots, contem 7 Shabots, então Shabots não é semanas.
7 Shabots, e aqui tem semanas completas. E aqui na que eu tenho de 1995 fala assim, contareis para vós desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia imediato ao Shabat, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Mas aqui no 16 fala, até ao dia imediato ao 7º Shabat. Então, conta o 7º Shabat, tem que contar os Shabat. Tem que contar os Shabat, é diferenciado. Começa a se contar no Shabat, é o que está escrito na Torá. O que eu estou falando aqui, os irmãos lá que seguem, tem messiânicos, muitos que seguem como o que eu falei, citei exemplo desses três grupos. Em Israel tem vários grupos. No mundo sempre foi dividido, vários grupos. Ah, não, é assim, assim, assim. Aí vai Darua mover cada um. E o que importa é nós, aqueles que querem seguir, eu quero seguir o que está a Torá, verdadeiramente. Eu quero seguir o que deixou aqui através de Moshe, deixou escrito. Eu quero seguir. Então, e é o que eu quis trazer e passar aqui, porque falou muito ao meu coração estas passagens, estes versículos. Não é falando dos ortodoxos, mas como que você que crê no Mashiach, como eu falei, tem o risco de você ouvi-los com vários livros, vários ensinamentos, tem que ter cuidado. Tem pessoas que não são preparadas, cabala, você vai estudar lá Akiva, como que ele foi, ficou 13 anos numa caverna. Tudo bem que ele teve lá, ele ficou ao lado, lutando lá ao lado dos outros irmãos, nossos judeus lutaram, né, pela libertação de Israel contra Roma, contra os romanos. Só que aí, para fugir dessa perseguição que depois perseguiu, ele ficou 13 anos numa caverna e lá estudando, claro, a Torá, que ele era um estudioso. E lá, ficando esses 13 anos, ele escreveu o Zohar, e aí, né, o livro da iluminação que fala que lá ele teve a visita de Moshe e Elias, e aí meio complexo, porque Moshe, o Senhor fala pra gente não falar com morto, e Yeshua não é morto. Ele pode falar, Yeshua, até os ortodoxos podem falar Yeshua, vocês ficam falando com Yeshua que é morto. Yeshua é vivo, ele ressurgiu na primícia, no primeiro dia da movimentação do feixe, ó. Primeiro dia, após o Shabat, ele ressuscitou, ele é vivo. Então, com ele nós falamos, porque ele é nosso advogado. Então, a gente tem que ter cuidado, nós que cremos no Mashiach. A gente tem que trazer Mashiach, ele é da tribo de Yehudá, que é uma tribo. Nós somos o Israel, mas para ser Israel, o povo de Deus que foi separado e espalhado sobre o mundo. Então, você vai ouvir esses sábios, que eles negam Yeshua. O que está escrito em 1 João 4:2? Fala lá. Cuidado, né? Para a gente ouvir. Há espíritos, e a palavra assim diz, todo espírito que não reconhece que Yeshua veio em carne, que Yeshua é o Messias, é um anti-Messias, é um falso profeta. É um falso profeta. Como é que a gente vai ouvir falso profeta? Todo aquele que fala que Yeshua não veio é um falso profeta, é um anti-Messias. Então, ponto. Vamos aqui começar, vou dar sequência aqui para começar a gravar. E em nome de Yeshua, nosso Messias, eu vou conseguir gravar desta vez. A sequência fala dos eventos da festa do Eterno. E o Pai, como eu já dei uma introdução, né? O Pai quer nos ensinar o que ele quer dizer com Êxodo 12. Que o Pessa no dia 14 de Nissan, no dia em que o Eterno salvou da morte ali o povo dele. Aviv, que antigamente falava Aviv, tem Bíblias que falam que é Aviv, que é Nissan. A morte do Cordeiro, dia 15, dia da libertação da saída do povo do Egito, é o dia da reunião solene para lembrar, né, saída do povo do Egito. É festa e começa-se então, nesta festa, no primeiro dia, no dia 15, da libertação do povo do Egito, começa a comer pão sem fermento. É o dia da primeira reunião solene, é um Shabat, é um dia bom, Yom Tov, é um feriado. E no final do 7º dia vai ter outro Shabat, outra reunião solene, outro feriado. Não é isso? E o Pai fala para a gente contar. Por que contar? Porque não é uma data fixa, nós temos que contar para saber. Como agora, neste que deu, que os nossos irmãos celebraram, o Pessa que já é junto com o Matzah, o dia
do início da reunião solene do Shabat, de segunda ao entardecer, que já é terça, né? Dia 22 ao entardecer, que já é 23. Então, dia 23 é o Shabat. E ao final do Shabat, eles movimentaram lá o que? O homem. Movimentaram a primícia, o primeiro fruto. O que é homem? Medida, né? É uma medida que equivale a 2,3 litros, né, de cereal. Então, ele fez a movimentação. E gravem isso. Eles fizeram a movimentação. E se você for seguir o correto, nós celebramos 14 de Nissan, que eles celebraram dia 22. Então, dia 21, à noite, dia 21, que já era 22, a morte, o Mashiach celebrou, que está em Lucas 22, celebrou o Pessa. Ele estava lá, fez todo aquele processo. E a parte do dia, que é do dia 22, que eles estavam na preparação, que era um Shabbat de Yom Tov do dia 15, que eles comemoram. No dia 22, ele foi morto às 3 horas da tarde. Não é isso? Às 3 horas da tarde, que teve todo aquele processo. 9 horas, né, ele foi julgado na madrugada. Todo aquele processo, 9 horas foi madeirado, 3 horas, 12 horas houve trevas, 3 horas ele expirou. E aqui o que eu quero trazer aqui é na importância do dia. E aí que pode se dizer, olá, é igual pode se dizer lá no tempo de Yeshua. Vamos levar lá para aquele tempo, não agora, dessa data que nós estamos vivendo. E que o homem começou para nós no Shabat, no dia 27 agora, que é o dia 28, no final do dia 27, que é dia 28, que é o domingo, foi a primeira movimentação, o primeiro dia de Homer, que após o Shabat começa o primeiro dia de Homer, a movimentação faz a contagem, começa a contar. Ele é a primícia, essa primeiro dia, primeiro fruto aí é a primícia, simboliza Yeshua. Gravem o que eu estou falando. Então ali, vamos colocar no tempo de Yeshua. Na quarta-feira, Yeshua foi emadeirado, à tarde, 3 horas. À noite ele participou do Seder. No mesmo dia, da parte clara, ele foi emadeirado. 3 horas da tarde foi morto. Tiraram as pressas, porque era um Shabat de Yom Tov, estava chegando, tinha que tirar as pressas. Tirou lá, chegou o Shabat Yom Tov. Ele já estava lá no túmulo. Eles passaram ali o Shabat, quinta-feira, Shabat. Ao final de quinta-feira, já é sexta-feira. Eles fazem a movimentação do Homer, primeiro dia da contagem do Homer. Sexta-feira, ali na data, sexta-feira a movimentação do Homer. Não é isso? E aí eles começam a contar. Vamos falar, não, mas naquele tempo, quando cai lá as línguas de fogo, que desce o Pentecoste, todos estão reunidos. Vamos levar aqui na história, vamos contar se não bate. Então, vamos contar. Quinta-feira foi o Yeshua morreu na quarta, 3 horas da tarde. Dia 15 era o feriado, quinta-feira. Parte clara, que eles começou à noite, quinta-feira, final da quarta. Quinta-feira, no final de quinta-feira, sexta-feira, a movimentação do homem, eles movem o homem. Vamos colocar se eles moveu, porque igual existe agora, existia naquele tempo, como Yeshua comemorou no dia que eles não comemoravam. Yeshua, no dia 14, ele estava comemorando Pessa. Yeshua, no dia 14, com seus discípulos, como teve outro, como até assim é hoje, como eu falei de grupos que também é assim, sempre houve divisão nesse mundo. Esse mundo é dividido. Tem grupo para tudo, se você for procurar. Então, mas nós temos que procurar o eterno. Ele é a verdade e a vida. Ele é a Torá viva, então quer saber da verdade? Pergunte ao Pai e leia a palavra, a Torá que ele deixou para nós. Então ali, sexta-feira movimentou ali o homem. Começa. E aí vamos contar que Yeshua, né? Quarta-feira, quinta-feira, primeiro dia. Quinta-feira, 3 horas da tarde, primeiro dia de Yeshua morto. Sexta-feira, 3 horas da tarde, segundo dia de Yeshua morto. Sábado, 3 horas da tarde, terceiro dia de Yeshua, que estava morto. A partir de 3 horas, e de 3 horas, aí também a gente não pode dizer, mas 3 horas bate 3 dias e 3 noites, como ele profetizou, que como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no estômago do peixe, ele ficaria no seio da terra 3 dias e 3 noites. E se cumpriu.
Se você derrubar o templo em 3 dias, eu levantarei. Mas não era aquele templo, era ele, é o corpo dele. Ele é o templo, é o Beit HaMikdash. 3 dias, tudo leva a ele. Então ali ele ressuscita no Shabat. Por isso que ele fala, eu sou o Senhor do Shabat. Eu sou o Deus do Shabat, o Senhor do Shabat, Filho de Deus. Ele ressuscitou no Shabat. Então por isso que ele é a primícia. E vamos não colocar os irmãos apóstolos lá que estavam reunidos. Eles fez a movimentação, eles estavam lá tristes, queixua, mas eles são cumpridores da Torá, da lei. As mulheres lá na sexta, como tinha preparado. No sábado ali, que era o terceiro dia que ele já estava lá, que para eles estava morto. Eles fazem ali assim a contagem do homem. Neste Shabat, Yeshua é a primícia. Yeshua já estava ressurreto, já estava levantado. O corpo dele não viu decomposição. Então, por isso que significa a importância da contagem do homem. Ele é a primícia, ele é esse primeiro fruto que é movimentado, que levantou. Nós, como ele foi, nós também seremos levantados. Nosso corpo, mesmo que morra, vai viver, vai ser ressurreto como ele foi, ele está à destra do Pai. Então, é essa a mensagem, por isso que há tanto engano, tanta coisa. E se você for linkar a palavra com os textos da Torá, com cada festa, o que simboliza, o que significa, e o Pai está falando, é isso aqui, ó, meus filhos, é isso, por isso que tem que fazer assim, ó, esse primeiro fruto aí, Yeshua, ele levantou, ele é o Senhor do Shabat, ele é a primícia. E aí ele está vivo, ele fica andando 40 dias sobre esta terra, aparece. Vamos nos colocar, mas e lá, estava reunido, tinha cheio de gente, é tanto que eles falaram em línguas e, né, vamos chegar lá. Então ele está ali andando sobre a terra até ele vai visitar, tem 2 que saem fora, tá todo mundo escondido, com medo, Yeshua morreu, o que foi aquilo, como assim, ninguém sem entender nada. 2 tenta, e Yeshua vai ao encontro desses 2, está o caminho de Emaús, e ao partir do pão, porque ao partir do pão, que ele é o pão sem fermento, o pão dividido que é dado por vós. Ao partir do pão, eles reconhecem quando ele faz abrahar. Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eles reconhecem, Yeshua desaparece, eles voltam correndo para contar. E aí há todo aquele mover. As mulheres são as primeiras a ver lá. O Machia não está mais lá, o túmulo está vazio. E todo aquele decorrer da história. Vamos nos levar para vocês entenderem o significado de contar. Por que conta 50 dias? Primícia, primeiro fruto. E tem o último dia, que tem a movimentação, que é o Pentecoste, que foi a entrega da Torá quando o povo saiu do Egito. Vamos colocar lá, dia 15 saiu do Egito, 50 dias, quando entrega da Torá, que eles ficam movimentados, eles ficam, não chega nem a ficar um dia parados, logo quando eles saem. Depois de, vamos colocar 2 anos mais ou menos, que eles começam a parar, ficar mais tempo no lugar, mas a nuvem estava sempre movimentando, porque era um tempo de mudança, um tempo de luta, que é árduo, quando há mudança não é fácil, até estabelecer, Yeshua ali, e quando é que começa a trazer estrutura para aquele povo, quando o Pai entrega as leis, a Torá ali, ele sobe e ali completa. Quando ele sai dali do 15 de Nissan, a contagem toda certinha. E ali ele é contado, ele é recebido, a entrega à Torá, que significa que é o Pentecoste, que simboliza a entrega da Torá e simboliza também a descida da Ruach HaKodesh, que ante no nosso calendário, dia 9 agora é a ascensão de Yeshua. Tem nosso calendário comum aqui, nós como brasileiros, e no dia 19, se eu não me engano, deixa eu ver, no dia 9 é a ascensão de Cristo que fala, né? E no dia 19 é o Pentecoste, que é a descida da Aruã, tem no nosso calendário. Tá aí. Eu nunca não sei assim muito do católico, mas antigamente eles tinham mais aquela reverência com as coisas sagradas, eles tinham aquele respeito, que tem pessoas ainda, mas cada dia está diminuindo mais, os jovens não querem saber mais, e não é ensinado, e quando vai ensinar, os mais velhos vai ensinar, que nada, para que isso, para que não precisa cumprir nada disso, não precisa fazer nada disso não, e não cumpre, não vê ali as datas, ou aqui, que até lá, ó, aí tem as datas. E antes, só que foi mesmo que foi mudado, botou peixe lá no lugar do pão. Mas eles tinham toda aquela contagem, até eles contavam os dias, 40 dias. E aí vai
até a descida da Ruach HaKodesh, a sessão, e aí tem a descida, eles contam até nisso, meus irmãos. Então a gente vai ler, vai estudar as histórias do judaísmo, do cristianismo, que todos aqui a crer no Mashiach, só que nós cremos que o Mashiach já veio, e a gente tem que trazer um entendimento pleno, juntar com os ensinamentos dos nossos irmãos, não é isso? E então Yeshua aqui fica esses 40 dias, e ele sobe, ele é assunto ao céu, tá em Atos, se eu não me engano, não sei se é 2. Ele é assunto ao céu. E aí os anjos falam, da mesma forma que viste, o que vocês estão olhando? Ô Galileus, da mesma forma que viste subir, ele vai descer, ele vai voltar. Da mesma forma, né? Então ali eles voltam alegremente e ficam ali reunidos. Vamos nos colocar, mesmo se tivessem eles lá, contando após o Yom Tov. Vamos fazer a contagem aqui, mesmo eles lá, contando depois do Yom Tov, que os nossos irmãos foi depois do Shabat, que vários outros grupos que tinham lá também, após Shabat, contareis para vós 7 semanas completas. 7 Shabatotes, quer dizer, 7 Shabatotes completos serão. E aí chega 50 dias, é Pentecoste, é Shavuot, é o dia da movimentação, da oferta nova ao Eterno. Então ali vamos colocar quinta-feira, né, que eles fez a movimentação. Sexta-feira foi o primeiro dia. Aí vai contar, vai cair numa sexta de novo. Aí na outra sexta-feira vamos colocar que estava reunido, e eles estavam lá reunidos. Era um Shabat como eles tinham que fazer a movimentação, que toda terça, como contou aqui, toda terça tem que ser Shabat. Shabat é Shabat. Então, terça tinha que ser Shabat. Lá, então, seria sexta-feira, eles estavam lá reunidos. Como havia um grande número de pessoas, porque era uma festa e estava cheio de gente a cidade. Né? No dia que Pentecostes que vem, que eles estão reunidos, vem as línguas de fogo, e vem o vento impetuoso, e todos falam, tá embriagado esses homens estão falando aí. E aí eles falam que cada um entende na sua própria língua, grego, romano, cada um é sírios, cada um entende na sua língua materna, eles entendem o que aqueles homens estão profetizando, falando de Yeshua, começam a profetizar, falar em línguas, na língua materna de cada um, daqueles estrangeiros que estão ali para a festa do mover do homem, do último dia, para a festa da entrega da Torá, para nós, para a entrega do Pentecoste, para cair, para a descida da Ruach HaKodesh, Pentecoste, o novo de Deus vindo, o mover do fruto novo que está lá. Por isso que conta, aí chegou. Por isso que a gente tem que contar. Vamos colocar que foi na sexta-feira, eles estavam lá reunidos, tempo de Yeshua. Estão lá reunidos, sexta-feira, vamos colocar. E aí o encerramento terminou quinta-feira, sexta-feira foi a festa do encerramento, deu 50 dias na sexta-feira. E aí os visitantes que já estavam de fora já ficam ali, que sexta-feira sexta-feira no entardecer já é Shabat. Então eles já aproveitaram para ficar no Shabat. Vamos colocar. Mas os discípulos do Eterno cumpriu o que o Eterno falou, fiquem juntos, fiquem lá. Até que a rua vai vir, vai descer. E eles estavam reunidos, era o Shabat, eles estavam ali reunidos, tristes, né? Lá, escondidos, e ali todos ali reunidos, o final do Shabat, e com certeza eles iam fazer a última contagem, 50 dias, final do Shabat, 50 dias, e aí a arua desceu sobre eles, e ali todos estavam ali reunidos, porque a cidade estava cheia, e não só como Yeshua e os discípulos, mas tinha outros grupos, como até hoje é assim, que fazia na data certa, de Shabat após Shabat. Aquele era o 7º Shabat. Contou lá do primeiro Shabat ao 7º Shabat, das 50 dias, 49 dias, no domingo 50 dias, é o dia da entrega da Torá, é o dia que o Pentecoste, é o dia da descida da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Então, tudo está conectado. E é importantíssimo sabermos disso, porque o Pai fala que a gente tem que contar, não é uma data fixa, a gente tem que contar, é como todos os dias eu tenho uma expectativa, será que é hoje? Será que é hoje? Todos os dias eu vou contar, eu vou lembrar
do Pai, de cumprir as leis, os mandamentos, de estar conectado com o Pai, lembrando de Yeshua, do sacrifício dele. Ele é a primícia, ele vai enviar o Hakod, nós contarmos a expectativa de contar dia após dia da vinda dele, de nós esperarmos. E mesmo aquele que partiu antes, não importa, ele veio para quem tantos aí estão partindo. E que o Eterno possa falar esta palavra ao coração de cada um que for me ouvir. Então, Ele é o Senhor do Shabat. De Shabat ao Shabat, o que importa é cumprir o que está aqui escrito. E bate com as escrituras, com os estudiosos. Não aqui falando, ó, quem é você? Eu não sou ninguém. Sou só uma filha do Pai, que estou querendo aprender e peço a Ele que me traga entendimento, que traga entendimento aos meus irmãos e que meus irmãos venham à luz, porque o Senhor vai abrir os olhos deles. Por enquanto eles estão cegos, por enquanto. Mas eles são lá cumpridores da Torá, mas o Senhor vai abrir os olhos dele para eles aceitar e ver. Mashiach está aqui, ó, ele é a primícia. Lá no dia certo é de Shabat a Shabat. Como é que a gente não viu isso aqui desde tempos antigos? Por que ver estudiosos, rabinos, os hermenêuticas? Não, vamos nos conectar com a Torá. E esta palavra é linda. Eterno, Ele é o presente. O Eterno é o presente, é o passado, é o presente, é o futuro. Ele anda na linha do tempo. Não existe tempo para Ele. Passado era, presente é, futuro será. Então, o passado era, no hebraico é hayá, presente é, no hebraico rovê, futuro será, no hebraico irie. Então, como se escreve no hebraico? Passado era, hayá, é re, yud, re. Como se escreve presente é, no hebraico, que é rovê, né? Yud, vav, re. E como se escreve futuro? Será, irie, yud, re, yud, re. Então, essas letras, tudo o nome do Eterno, que significa o tetragrama Yud, Re, Vav, Re. Então, passado, presente e futuro, para você escrever elas, todas elas são letras do tetragrama, formam o nome do Eterno, que tem até um novozinho. Verru, Hayá, Verru, Rové, Verru, Iê, Betifará. Verru, Hayá, Verru, Rové, Verru, Iê, Betifará. Ele era, é e o que há de vir. Ele reinou, reina e reinará para todo sempre. E que o Eterno possa falar ao coração de todos que forem me ouvir, em nome de Yeshua, mesmo com Sidur. Eu tenho Sidur. É ótimo. Nossos irmãos escreveram. Tem Sidur, os americanos, eles fazem, os que creem em Yeshua, fazem separado, eles tiram, eles têm o Sidur deles, é bem fininho. Muitos lá. Muitos seguem o mesmo também dos ortodoxos, mas tem alguns que separam, porque coisas que não tem Mashiach, eles tiram. Muitos lá nos Estados Unidos, nas estivas de lá. Mas tem muitos que seguem. Eu tenho um que é ortodoxo, só que nós, como temos Mashiach, a gente tem que ver o que tem do Mashiach e o que está falando que não condiz com a Torá, com a palavra que nós temos Mashiach, a gente tira. Como lá na Contagem do Homem, está na página, quem tem? 210. Aí tem lá, né, a oração que fala, a bênção que fala. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do homem, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós, está escrito assim, aqui, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo. Olha para você ver. Desde o dia seguinte ao dia festivo. E aí vai falando. Só que aí a gente tem que separar aqui, colocar entre parênteses, e nós que temos o Mashiach, que queremos fazer o que está na Torá, a gente vai falar essa parte assim, e contareis para vós 7 Shabatots completos serão. E contareis para vós 7 Shabatots completos serão, desde o dia, aí vai e segue. Então, é detalhes que a gente vai vendo, e a gente vai estudando, e retendo o que é bom. Que o Eterno possa falar ao coração e que nós possamos cumprir esse mandamento mais um, que é a contagem do homem, que é tão importante. Ele é a primícia, ele ressuscitou e nós vamos contar para a descida dele. Nós estamos esperando ansioso que ele venha. Ele foi ao céu, ele falou, eu vou enviar Ua, que naquele tempo lá que estava contando o homem,
para a descida, eles contaram para a descida da Arua, contem, para a descida do novo, da descida do último feixe, do sacrifício, do mover do fruto novo, que é Yeshua, e ele veio ali nos 50 dias, Pentecostes, que o Eterno fale ao coração de todos e os abençoe, meus irmãos, em nome de Yeshua. El Melenerman. Então, meus irmãos, só vou encaixar aqui uma parte do perdão com o 49. Quando é perguntado a Yeshua quantas vezes tem que perdoar, né? E ele responde 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490, não é isso? Que encaixa aqui nessa contagem do homem. A perfeição. 70 vezes 7, 490 dá 49. A contagem do homem, a perfeição é a espera, é o perdoar. Eles colhiam ali, ficava, porque colher, eles colhiam 49 dias, 7 semanas, eles ficavam colhendo. Então, do começo da colheita ao final da colheita. Então, e a perfeição, quis trazer esse entendimento, fazendo essa conta, é o perdoar, é uma perfeição muito grande, que às vezes excede o nosso entendimento. Nós temos que perdoar. Nós queremos o perdão do Pai, nós temos que perdoar aqueles que nos fazem mal. Não quer dizer que você perdoar, muitas vezes você ter que andar. Não, mas se aquele irmão, se precisa de você, precisa de água, precisa de alguma coisa que você pode fazer, faça. Porque ainda mais nos tempos que nós vivemos a cada dia, não é? Porque nós temos que ter esse certo zelo, né? Assim, tem que perdoar e a pessoa tá sempre batendo na tecla, batendo em você, você tá lá e depois vai de novo, faz mal para você, aí você perdoa, tá lá. Não, perdoar não quer dizer que você tem que andar junto. Perdão, a gente tem que perdoar, não importa o que fez, mas você não tem que estar lá andando junto. Você perdoa, perdoa, Pai, né? Estevão, quando estava ali, não vou falar nem do nosso mestre, nosso Machia, mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos antes que ele fosse colocado lá e sido apedrejado. Ele já viu os céus abertos quando ele estava falando ainda. Ele falando sobre toda aquela revelação grandiosa do Machia, com a Arua, com a sabedoria que a Arua traz, que nenhum conseguia tampar a boca dele. Com a sabedoria, nenhum dos sábios ali, naquele julgamento. A Arua que trouxe a revelação de palavras que não tinham como, e eles se irritavam porque não tinha como ir com a verdade. Nada pode tampar a verdade. Yeshua é a verdade. Contra a verdade, quem se prevalece contra a verdade? Cai, a verdade derruba toda mentira. Então, ele é a verdade. Nós temos que andar a verdade, nós temos que procurar também falar a verdade, viver na verdade. Então, a perfeição, a plenitude de todas as coisas é Machia. E ele viu os céus abertos quando estava ali falando, e aqueles homens gritam que eles não querem ouvir. Eu vejo os céus abertos, vejo o Eterno, vejo a destra do Pai, está o Filho, o Cordeiro, Yeshua. E ele é arrastado por aquele povo. E o que é que ele fala? Ele pede ao Eterno o mesmo exemplo que o Machia deu. Pai, não impute sobre ele esse pecado. Então, ele já tinha perdoado aqueles que estavam apedrejando ele ali. E que tem, né, nosso Shaul Rachalia, que é Paulo, né, foi colocado esse nome romano. Paulo estava ali e é colocado as vestes ali nos pés de Shaul. E aí que tem esse processo, o pai estava ali, permitiu. Pai, por que o pai permite a sua? Permitiu. Porque o entendimento que importa os homens matar este corpo. Mas não podem matar a alma, não matou a alma de Estevão. Então, e ele pediu, perdoe, Pai, não impute sobre ele esse pecado, porque tudo é contado, meus irmãos, nada que a gente fala é em vão, passou desapercebido, tudo é anotado que nós vivemos e que nós falamos, tudo que você pode dizer poderá ser usado contra você no tribunal, não tem essa palavra? Então, você tem o direito de silêncio, tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Então, tudo que a gente fala, faz, é anotado. Então, não importa, Estevão falou, Pai, não impute sobre eles esse pecado. Só que o Pai, ele é justiça.
não é? Mas nosso dever, o dever de Estevão era perdoar aquelas pessoas que estavam matando ele. Então é o que está aqui, a perfeição. 49, 490, 70 vezes 7. 49. Que nós possamos viver essa perfeição, a plenitude. E receber a cada dia o Arua. Em nome de Yeshua. Encerro assim. El Melenerma. Deus, Rei e Fiel.